Fala, meu trader, boa noite, como é que é? Tudo certo? Então, um pouco sumido, mas estou de volta, ocupado com alguns projetos pessoais, mas estamos aí de volta, não na segunda, no caso hoje, quarta-feira. Vamos aí estar analisando alguns ativos, né? No caso, uma análise semanal tardia. Semana que vem a gente volta aí ao cronograma normal de realizar essas análises semanais na segunda. Mas hoje, como a gente teve, enfim, estava um pouco ocupado, vamos aí estar analisando o mercado hoje para estar operando aí na quinta e na sexta, que vamos ter bastante volatilidade ainda devido a notícias que estão por vir, certo? Então vou compartilhar a tela com vocês aqui de forma breve. Esse é o MetaTrader. Vamos aqui estar abrindo os nossos ativos que a gente costuma operar, que no caso é o EURUSD. Vamos colocar aqui também a Libra, o ouro, o SP500. Temos o que mais? Temos o nosso USDJPY, o nosso USDCAD, que está aqui, o Bitcoin USD, e é isso. Vamos estar aqui aplicando o nosso template da FLFX, certo? Da nossa estratégia. Então, aplicando o template da nossa estratégia em todos os ativos, a gente vai estar dando início aí à nossa análise semanal, certo? Deixando aí regiões para estar operando até sexta-feira. Então, vamos lá. A gente sempre começa a nossa análise pelo time mensal. Então a gente tem aqui o nosso EURUSD. Vamos aqui estar ampliando a escala, certo? Então, como vocês já sabem, e enfim, podem estar revendo aí nos outros vídeos anteriores, a gente tem o que? A gente tem aqui no mensal do EURUSD esse fundo mensal sempre com a cor azul escura, certo? Então a gente tem aqui esse fundo no EURUSD, a gente tem a média de 9, a gente tem a média de 20 e a 20 high, que é as regiões do mensal que eu vou marcar. Visto isso, a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem esse fundo aqui. Temos o que? Temos a média de 20 low, média de 20 comum, média de 20 high. Temos também como regiões importantes do semanal o topo aqui, definido por este candle. Além disso, final da nuvem de Ichimoku. Essas são as principais regiões aí do semanal, contando também com a média de 200, certo? Vamos agora para o diário. Poderíamos traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta. A gente vem aqui, pega o Fibonacci, traça Fibonacci desse movimento aqui de alta no semanal. Como é no semanal, a gente vai colocar a cor do Fibo na cor do semanal, que é a cor roxa. E temos aí regiões de 50. Temos aí regiões de 50 e de 61,8 sinalizadas dentro do semanal. Visto isso, agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem essa configuração. A gente tem esse topo aqui no diário. O diário sempre com a cor azul claro. Então a gente tem esse topo aqui no diário. A gente tem mais a 20 high. A gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low. E a gente tem esse fundo aqui do diário, um fundo mais recente, contando também com esse fundo aqui e a média de 200 lá embaixo do diário. Então, principais regiões do diário já registradas. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4, no EURUSD, a gente tem essa configuração. A gente tem aqui
esse fundo a ser sinalizado dentro do EURUSD. Time de H4 sempre com a cor verde. Então a gente tem aqui esse fundo. A gente tem a média, vou marcar a média de 20 comum, não vou marcar low, porque o mercado abriu agora novamente, já está em cima dela, mas seria uma região de venda também, então vou registrar uma região de venda, não uma região importante, de resistência forte. Então a gente tem a 20 low, a gente tem a 20 high lá em cima, a gente tem, além disso, a média de 200 e esse último topo aqui no H4. Poderia estar traçando um Fibonacci desse movimento de queda do EURUSD também. Então a gente vem aqui, inserir Fibonacci desse movimento aqui de queda até aqui. Só que como a gente está analisando no H4, vamos estar colocando a cor do H4. Então a gente tem aqui essas regiões de Fibo sinalizadas mais acima. A gente tem os 50 de Fibo. Temos também o 61.8, certo? E é isso. Vamos agora estar definindo algumas regiões de compra e venda para os ativos. Então, buscaria aí por compras no EURUSD nas regiões aqui do semanal, no caso das médias de 20 high. Então, vou sinalizar aqui uma seta, inserir seta para cima. Buscaria por uma compra aqui, outra compra aqui e uma compra mais aqui embaixo, no semanal. Regiões de venda. Então temos aqui visto do H4, do diário na verdade. Do H4 a gente tem aqui sinalizado as 3 médias de 20 do semanal, onde buscaria por compra, certo? Então temos essas regiões aqui sinalizadas para compra dentro do EURUSD e regiões de venda, buscaria aí por vendas. Teríamos também uma região de compra aqui nesse último fundo da H4, foi onde eu realizei meu último trade, comprei aqui e realizei o lucro aqui em cima, mas continua uma região aí de compra. E regiões de venda, buscarei por regiões de venda dentro do EURUSD, nas médias de 20 do diário. Então seta aqui, essa 20 low, a 20 comum e a 20 high aqui em cima, como regiões de venda para o EURUSD. Visto do H4, aqui estão elas. A gente tem aqui a 20 low do diário, a 20 comum do diário e a 20 high do diário aqui, certo? Então regiões aí que eu buscaria por vendas dentro do EURUSD. Então a gente tem aqui, vou puxar um pouco mais para o meio, certo? E aqui. E também registraria como uma região de venda interessante o 61.8 de FIBO aqui em cima, certo? Então a gente tem essas regiões aí de compra e venda para o EURUSD até o final da semana. Possa ser que continue também para a próxima semana. Fica aí sinalizadas as regiões de compra e venda no EURUSD. Vai depender aí da movimentação do dólar, certo? O dólar deu uma subida forte, provavelmente recue. No caso, hoje já começou a correção, acredito que amanhã e sexta também, fazendo jogar o EURUSD mais para cima aqui nessas regiões, certo? Então o EURUSD aí é analisado para vocês, regiões de compra e de venda sinalizadas. Vamos para o GBP. Dentro do GBP a gente tem aqui o gráfico mensal. A gente vai estar definindo aqui, vamos primeiro ampliar a escala. Então a gente vai jogar aqui no 60, ampliamos a escala, a gente estica mais e vamos estar definindo aqui regiões de compra e de venda, na verdade regiões do mensal importante. Então a gente tem aqui esse fundo do mensal. Além disso, média de 9, além disso, 20 low, 20 comum e 20 high no mensal para o GBP USD, certo? Vamos agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui essa configuração do GBP USD. A gente tem
Vou voltar. Acabou desmarcando o mensal. Tá aqui de novo. Vamos agora para o semanal de novo. Semanal aí na tela. Vamos remarcar algumas regiões importantes, como esse fundo aqui do semanal. Além disso, 20 low, 20 comum. Temos aqui esse topo, não vou registrar 20 high, que é onde o preço tocou agora. Além do que o preço está entre a média de 9 e a 20 high. Então eu buscaria por vendas em regiões mais distantes do que esse range. Então temos aqui no semanal esse topo aqui. Além disso, a média de 200 aqui em cima, certo? Poderíamos traçar um Fibonacci assim como fizemos no EURUSD. Traçaríamos aqui o Fibonacci nesse movimento de alta. Então traçaremos aqui o Fibonacci desse movimento de alta no semanal, nos dando retrações de Fibonacci no semanal aqui nos 50% e no 61,8, que acabou coincidindo muito próximo à região do mensal também. Então no semanal é isso, e agora a gente vai para o diário. Dentro do diário do GBP-USD a gente tem aqui essa configuração, a gente tem esse topo aqui do diário sempre azul claro, então a gente tem esse topo, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, a gente tem a 20 low, a gente tem a média de 200, a gente tem esse pequeno fundo aqui, além disso a nuvem de Ichimoku aqui também, e são essas as principais regiões aí do diário para o GBP-USD. Vamos agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração aqui, certo? Onde a gente tem esse fundo aqui no H4. O H4 sempre na cor verde. A gente tem esse fundo. Além disso a gente tem a 20 low, a 20 comum. Uma configuração muito parecida com o euro, 20 low, 20 comum, 20 high, temos a 200 aqui também, esse topo aqui do H4, como principais regiões aí para o H4, vamos estar traçando Fibonacci também desse movimento aqui de queda, certo? Então a gente pega aqui esse movimento aqui de queda, o que nos daria aí regiões de Fibonacci do movimento de queda no H4, regiões de 50 e de regiões de 50 e de 61,8 aqui, a gente tem 50 aqui, certo? 50 aqui, a gente tem o 61,8 aqui, foi onde o preço já foi buscar. Pode ver que ele estava aqui, buscou o 61,8 e depois despenca. Enfim, um movimento aí bastante grande dentro do GBP. Quem estava atento a essa região aqui de 61,8 poderia ter pego aí 2.700 pontos. Muita coisa. Então, dentro do GBP é isso. A gente vai sinalizar agora as regiões de compra e de venda. Então a gente tem aqui no GBP-USD regiões de compra interessantes na média de 20 comum do semanal. Então vou estar colocando uma seta aqui. Além disso, a média de 20 low aqui embaixo do semanal. São regiões de compra no semanal. Dentro do diário também buscarei por compras na 200, média de 200 aqui do diário. E na resistência do mensal aqui embaixo e no final da nuvem de Ichimoku do diário. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 preços de compra e regiões de venda. Buscarei por vendas dentro do GBP-USD novamente na 20 low do diário, na 20 comum do diário e na 20 high do diário. No H4 buscaria por vendas aí no GBP-USD.
talvez aqui na 20 high do H4. Então nós temos aqui 4 regiões para venda dentro do GBP USD e 1, 2, 3, 4, 5 regiões para compra dentro do GBP USD. Vocês podem estar executando a compra de diversas formas, ou por toque no preço, ou padrões de candlestick, ou traps. Então fica aí sinalizado o GBP USD também. Agora a gente vai para o ouro. Dentro do ouro a gente tem essa configuração. A gente vai ampliar aqui a escala. Ampliamos a escala, a gente dá aquele zoom. E esse é o gráfico mensal do ouro, onde nós temos aqui regiões de topo aqui do mensal. A gente tem esse preço aqui importante. Além disso, a gente tem a 20 esse topo, esse outro topo aqui. E além disso, temos aqui a média de 20 comum, a média de 20 low, o final desse fundo aqui do mensal e a nuvem de Ichimoku do mensal. Feito isso, a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui essa configuração, onde nós temos esse fundo aqui do semanal, fundo esse por ser do semanal na cor roxa. Além disso, temos a 200, a 20 low, a 20 comum, a 20 high. Temos também a nuvem de Ichimoku aqui em cima, certo? E o topo aqui do semanal para o XAUSD. Assim como fizemos no GBP e no euro, vamos estar traçando aqui o Fibo desse movimento aqui do semanal, que nos daria regiões aí de 50 e de 61,8 de Fibo. No caso, temos essas regiões aqui, temos as regiões de 50, 61,8 de Fibo, certo? Como regiões importantes dentro do gráfico semanal. Agora a gente vai para o diário do ouro. O ouro tem essa configuração aqui no diário, onde nós temos esse topo do diário do ouro. Temos também a 20 high, a 20 comum, a 20 low. Temos a média de 9 como um preço importante. E temos a 200 lá embaixo. A nuvem de Ichimoku acabou se tornando também uma resistência. Vocês podem ver que ao preço atingir a nuvem, ele recua. Então possa ser que o preço retorne a subir, vai dependendo do dólar, certo? Mas essas são as principais regiões aí do diário para o ouro. A gente vai fazer o que? A gente vai para o H4 agora. E a gente vai tirar aqui um pouco do zoom, traçar um Fibonacci desse movimento todo de queda. Então a gente tem todo esse movimento aqui de queda no H4 do ouro. Vamos aí estar colocando na cor correta, por ser o time de H4, então a gente bota na cor verde, claro. Além disso, no caso aí, o Fibonacci nos deu regiões aí de 50 de Fibo aqui e de 61,8 aqui, regiões essas de Fibo para H4. Além disso, temos regiões importantes nesse fundo aqui do H4 para o ouro. Temos regiões importantes na 9 do H4, na 20 low, na 20 comum e na 20 high aqui em cima. Além disso, teríamos regiões importantes no H4, na 200 aqui em cima também. Então, para o XAUSD é isso. A gente vai estar sinalizando aí regiões de compra e de venda interessantes. Então, da mesma forma que tivemos nos outros ativos, temos aí regiões de compra interessantes aqui. 20 high do semanal, 20 comum do semanal, próximo ao 50 de Fibo do semanal. Então, eu colocaria no 50 de Fibo do semanal. Temos a 20 low do semanal aqui também. Vamos agora para o diário. Dentro do diário temos aqui um preço importante para procurar compra na média de 200 também. E
teríamos também a média de 20 aqui do mensal. Então teríamos uma compra aqui também. Então temos aí 1, 2, 3, 4, 5 regiões de compra para o ouro, certo? E regiões de venda, buscarei por vendas no ouro, na média de 9 do diário, que é aqui, ou na nuvem de Timoco do semanal aqui, ou nas médias de 20 low, 20 comum e 20 high do diário para o ouro. Então regiões aí de 1, 2, 3, 5 regiões para venda, assim como temos 5 regiões para compra, vai depender da movimentação do dólar. Então fica aí sinalizado principais regiões de compra e venda para o ouro também. Tendo em vista isso, nós vamos agora para o SP500, gráfico mensal. Vamos aqui ampliar a escala. Ampliamos a escala, agora a gente consegue esticar com maior facilidade. No SP500 a gente tem aqui esse topo, certo? Do mensal. Temos aí a 20 high, a 20 comum, a 20 low, a média de 9 e o último fundo do mensal, como principais preços no mensal para o SP500. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui essa configuração, a gente tem esse fundo do semanal. Nós temos também a 20, a média de 200, temos a 20 low, a 20 comum, a 20 high. Temos também a final da nuvem de Timoco, esse topo aqui do semanal e o topo lá em cima do semanal. Assim como fizemos no SP, enfim, no euro, na libra e no ouro, vamos também estar fazendo aqui no SP500. A gente vai estar traçando um Fibonacci desse movimento aqui de alta do SP500, aqui até aqui. Então, colocando o Fibo na cor do semanal, a gente tem o que? A gente tem o 61.8 e o 50 de Fibo aqui, como regiões importantes também no semanal do SP500. Visto isso, agora a gente vai para o diário do SP500. No diário a gente tem essa configuração, a gente tem esse topo aqui do SP500, que foi um topo bem forte, ele segurou bastante aí em movimentos, então 1, 2, 3, 4 toques, não passou. Então a gente tem esse topo aqui do SP500, a gente tem a média de 20 low, que é onde o preço veio buscar por diversas vezes, também a média de 20 comum retornou. Então a gente tem a 20 high, a gente tem a 20, não, a gente tem o topo, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum, e a gente tem a 20 low do diário pro SP500, temos a 200 aqui embaixo também. E no diário é isso para o SP500. A gente vai agora para o H4. Dentro do H4, no SP500, a gente tem aqui esse topo aqui do H4. O H4 sempre com a cor verde. Além disso, temos aí preços importantes na 20 high, na 20 comum, na 20 low e no final aqui tá no 20 Timoco nesse fundo. Então, principais regiões do H4 sinalizadas. Vou estar traçando aqui um Fibonacci desse movimento aqui de queda, desse movimento de queda, que assim como fizemos também no euro, na libra e no ouro, vou estar traçando um Fibonacci aqui, certo? Então nós temos aqui um Fibo desse movimento de queda, que nos daria regiões de 50 e 61.8 de Fibo, no caso aqui, certo? Então temos 50 de Fibo aqui e 61.8 de Fibo aqui, regiões importantes para o GBP USD. Tendo em vista isso, na verdade para o GBP não, para o SP500.
Tendo em vista isso, as regiões marcadas, a gente vai definir aqui regiões de compra e de venda. Então, nós poderíamos também traçar um Fibonacci desse movimento aqui mensal de queda, certo? É um Fibonacci que eu venho acompanhando também, então eu vou colocar aqui esse Fibonacci do mensal. Não é o último que eu quero configurar, é o Fibonacci. Vamos colocar um Fibonacci aqui na cor azul escuro, que é a cor do time mensal. E a gente vai ver agora ele no semanal. Então a gente tem aqui os 50 de FIBO do mensal aqui, do 61,8 de FIBO aqui, desse movimento de queda do SP500. E a gente consegue observar aqui os 50 de FIBO do mensal. Segurou aí 3 vezes, então 1, 2, 3 toques, todos fechando abaixo até então. Resistência muito forte aí no 50 mensal do SP500. A gente marcou tudo já, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai definir as regiões aí principais de compra e de venda. Então eu buscaria por vendas no SP500 aqui no 50 do mensal, no topo do diário, que está aqui, no preço de fechamento do diário, também nesse topo aqui de H4, e temos também vendas aqui na média de 20 comum do mensal, que está mais em cima, e o final da nuvem de Shimoku do semanal, que está aqui em cima. Visto todos do H4, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 regiões para venda importantes, e para compra buscaria aí realizar compras na 20 high do diário, na 20 comum do diário e na 20 low do diário. São aí as principais regiões de compra e de venda. Então, regiões de compra e de venda aí sinalizadas no SP500. A gente vai agora para o SDJPY. A gente vai no time mensal. A gente vai aqui ampliar a escala. Colocar aqui 60. Gráfico mensal. A gente vai dar aquele zoom. Vai ter aqui esse topo no mensal. Temos também a 9 do mensal. A gente tem também a 20 high do mensal, a 20 comum e a 20 low do mensal. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui, onde nós temos esse topo aqui do semanal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, último fundo. E o Fibonacci do movimento de queda do semanal. Então nós temos aqui essa configuração. Vou colocar na cor do Fibo do semanal. E esse é o Fibo do semanal, nos dando regiões aí de 50 de Fibo aqui, exatamente onde estava 20 high do semanal, 50 de Fibo aqui e 61,8 de Fibo aqui. Tendo em vista isso, agora a gente vai para o diário do SDJPY. Dentro do diário do SDJPY a gente tem essa configuração. A gente tem um fundo aqui também no diário, na cor azul claro, é óbvio. Além disso, 20 low. Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high do diário, 200 do diário lá em cima. São as principais regiões aí de importância dentro do diário para o SDJPY. Agora a gente vai para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração, a gente tem esse topo aqui do H4. Além disso, 20 low, 20 comum,
20 high, 20 comum, 20 low do H4. Temos também a 200 e a nuvem de Timoco aqui embaixo. E poderíamos traçar aí também um movimento, um Fibonacci, esse movimento de alta do SDJPY. Então a gente pega aqui essa pernada daqui até aqui. Como se trata de uma avaliação no H4, ela fica na cor do H4, que é verde, nos dando 50 de fibra aqui e 61,8 de fibra, que coincidiu com o final da nuvem de Timoco aqui também. Então essas são as principais regiões no SDJPY. A gente vai estar agora definindo as principais regiões de compra e de venda. Então a gente vem aqui no diário, eu buscaria por vendas no SDJPY aqui na 20 low, também na 20 comum e na 20 high do semanal. São regiões aí que eu buscaria por venda. Também teremos a média de 200 aqui embaixo. Para tudo a região próxima, nós temos aqui a média de 200 e também temos aqui o mensal. Então temos três preços aqui bem em cima um do outro, certo? São regiões aí que eu buscaria por venda dentro do SDJPY, e por regiões de compra buscaria por compras no SDJPY na 20 high do diário, na 20 comum do diário, na 20 low do diário, e também dentro do H4 buscarei por compras no SP500 ou no SDJPY na 20 low do H4 e na 20 comum do H4 também. São regiões aí de compra que eu buscaria o SDJPY, regiões de venda também já lá sinalizadas. Então vou estar deixando registrado aqui todas essas regiões para a gente fazer uma avaliação depois e até onde o preço chegou, frisando novamente que a movimentação desses ativos depende da movimentação do dólar para que se atinja algum desses alvos. Então, não sei como você faz a leitura do dólar, mas é de extrema importância para definir até onde o ativo pode ir. Esse foi o SDJPY. A gente vai agora para o CAD. O CAD, a gente tem aqui o gráfico mensal dele. A gente vai ampliar aqui a escala. Vou colocar aqui uns 50. E esse é o gráfico mensal do CAD. A gente tem o que? A gente tem esse topo aqui no CAD. Do mensal a gente tem esse topo aqui embaixo. Tem o topo maior, esse topo aqui embaixo. A 20, esse topo aqui do mensal. A nuvem de Timoco. A 20 high, a 20 comum e a 20 low, com o preço aí do mensal mais importantes para esse decade. Agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui essa configuração. Então a gente tem aqui esse topo aqui do semanal. Além disso, 20 high, 20 comum, 20 low, segurando tudo até então, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, que é 20 low, segura esse decade. Então, para você ter noção da força dessa média, a gente tem a média de 200 aqui embaixo. Então, poderíamos traçar um movimento aqui, um Fibonacci, desse movimento de alta do USD. Do SDCAD. Então a gente vem aqui, Fibonacci, retração, puxa aqui esse movimento todo, que nos dá um Fibonacci do semanal. Temos as regiões aqui de 50 de Fibo e de 61,8 de Fibo. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário do SDCAD a gente tem aqui essa configuração. A gente tem esse fundo no SDCAD. Além disso, a 200, teríamos também outro fundo aqui e 20 low,
20 high, que foi onde o preço chegou e respeitou. Ele passou um pouco, mas bateu e voltou, fechou aqui embaixo. Temos esse topo aqui do diário também. Então no diário é isso, para o SDCAD, um gráfico que está bem difícil de operar o CAD ultimamente. Mas no CAD é isso. A gente vai agora para o H4 do CAD. A gente tem esse topo aqui no H4. Aqui. Além disso, temos aí preços importantes nesse outro topo aqui. E além disso, preços importantes na média de 200, na 20 low, na 20 high, na 9 de Ichimoku, na 20 comum e na 20 low do H4. Então, principais regiões de compra e de venda dentro do USD-CAD. Buscaria por vendas aqui na 20 low do semanal. Temos aqui a 20 low do semanal, ou na 20 comum do semanal, ou na 20 high do semanal. Então esses são os principais pontos de venda aí para o SDCAD. Vamos agora para o diário, ver se tem alguma região interessante para marcar. Então eu buscaria por vendas aqui também na 20 high do diário, nesse topo aqui do diário. E também, na verdade é isso. A gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento de queda do USD-CAD. No caso a gente já tem, né, aqui um movimento, a gente já tem esse Fibonacci, na verdade. Acabou saindo uma linha aqui do H4. Esse aqui era para estar onde? Esse aqui era o topo daqui. Não. Esse daqui era 20 low que está aqui embaixo do H4. Então está registrado aí as principais regiões de venda dentro do USD-CAD e regiões de compra. Buscarei por compras no USD-CAD, no caso a compra já foi, mas buscarei por compras no USD-CAD na 20 comum do diário e na resistência do mensal aqui, que é a nuvem de Ichimoku do mensal aqui. A nuvem de Ichimoku. Então para o USD-CAD buscaria por compras aqui na nuvem de Ichimoku, no final da nuvem de Ichimoku coincidindo com a média de 20 comum no diário e 20, no caso a resistência do mensal, e a 20 low do H4 pro USD-CAD também. Então pro USD-CAD é isso. Regiões de compra e venda sinalizadas, a gente já teve um toque aqui, respeitou, voltou. Talvez, acho que tenha força para subir até aqui e executar uma nova venda. E para o USD-CAD é isso. A gente vai agora para o Bitcoin USD. O Bitcoin fez um movimento absurdo agora há pouco. Então o que a gente tem? No Bitcoin a gente vai para o mensal. A gente vai colocar aqui a escala 75 para dar uma ampliada boa. E no mensal do Bitcoin a gente tem o que? A gente tem esse topo aqui no mensal, a gente tem a 20 high, a gente tem a 20 comum e a gente tem a 20 low do mensal para o Bitcoin USD. A gente tem a 9 e a gente tem esse fundo do mensal com os principais preços para o mensal para o Bitcoin USD. A gente poderia traçar um Fibonacci também no mensal desse movimento aqui de queda, que nos daria alvos aí de 50 e de 61,8 de Fibo. Aqui e 61,8 aqui do mensal. Então esses são os principais preços do mensal dentro do Bitcoin USD. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui esse fundo do semanal
Além disso, 20 low, 20 comum, 20 high no semanal, média de 200. E são esses os principais preços para o Bitcoin. No semanal, a gente pode ver que o Bitcoin chegou próximo ao preço da média de 9 e explodiu. Está chegando próximo à média de 200. Talvez segure aqui. Se o dólar for continuar a subir, ele caia. Caso o dólar desça, ele pode passar reto. Então esse é o semanal do Bitcoin. Agora a gente vai para o diário. Dentro do diário, a gente tem um topo definido pelo dia de ontem, certo? Então a gente tem esse topo aqui no diário. Além disso, 20 high. A gente tem a 20 high, a 20 comum, a 20 low e a 200 aqui embaixo. Esses são os principais preços aí. Temos esse fundo aqui também do diário. Esses são os principais preços do diário aí para o Bitcoin. Agora a gente vai para o H4. E dentro do H4 a gente tem aqui essa configuração, onde nós temos um topo um pouco acima do topo do diário, no caso aqui. E preços importantes também no 20 moca aqui, na 200, na 20 comum e na 20 low. Esses são os principais preços aí para o Bitcoin dentro do H4. E agora a gente vai sinalizar regiões de compra e de venda. Então buscaria por vendas aí no Bitcoin na média de 200, certo? Onde mais buscaria por venda. Aqui a gente está na região interessante para venda. Não sei se vai ter força para subir, provavelmente possa ser que recue. Mas regiões de venda aqui no Bitcoin. E regiões de compra, eu buscaria por compras aqui na 20 high do diário, na 20 comum do diário ou na 20 low do diário para o Bitcoin USD. Então, para o Bitcoin USD é isso. E tá aí toda a nossa análise, certo? Para o Euro USD, tá aí no H4. Sinais de regiões de venda e de compra sinalizados aí para vocês para essa semana e acredito que até semana que vem. Então temos aí o Euro USD, temos o GBP, temos o ouro, temos também o SP500, o SDJPY, ou temos também o SDCAD e o Bitcoin USD, todos aí eles sinalizados para vocês estarem aproveitando as regiões, certo? Que a gente está informando até o final da semana. E quem sabe aí semana que vem também. Eu vou estar fazendo um novo vídeo na segunda-feira para a gente deixar tudo afiado para semana que vem, beleza? Um abraço, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que querem aprender a operar e vamos que vamos. Valeu!